Fala turma, tá começando mais um Media Market Podcast e eu, Jean de Oliveira, diretor da área digital aqui do Grupo ND, estou representando a nossa querida Luísa Telecha, que tá doente, não tá participando desse episódio, mas no próximo ela já está conosco. E hoje, gente, eu tô com diversas folhinhas aqui, tava me preparando antes porque não é sempre que a gente recebe convidados tão especiais como esses, e tem uma pessoa aqui que estava devendo uma visita já fazia muito tempo, finalmente a gente está recebendo ele aqui, e como tem um currículo muito extenso, eu já vou fazer a abertura, apresentá-los e pedir para que vocês possam se apresentar rapidamente, falar um pouquinho do currículo, do trabalho e um pouquinho também da empresa que vocês hoje são sócios. Então estou recebendo aqui Arthur Vasconcelos, nosso grande parceiro de longa data, Magali Vargas, ambos são sócios da Icona, que é uma consultoria estratégica de reputação de marca. Daqui a pouco, inclusive, a gente já explora qual que é a diferença entre reputação de marca e branding, mas eu queria começar agradecendo a presença de vocês e já pedindo a gentileza de se apresentarem, falar um pouquinho da trajetória de vocês, falar um pouquinho também sobre a consultoria, qual que é o core da consultoria, quais são os clientes, que, eventualmente, que se vocês puderem falar que vocês estão trabalhando hoje. Então podem ficar à vontade, sejam bem-vindos ao Media Market Podcast. Bacana, Jean, obrigado. Nós que agradecemos, prazer estar aqui. Realmente a gente teve a oportunidade de iniciar a trajetória do Media Marketing, algumas palestras, né? Acho que o Joinville, depois Japecó. Verdade. É um grande prazer estar aqui, nós que agradecemos a oportunidade. A Icona surgiu de uma necessidade que a gente, já com uma trajetória de mais de 25 anos de mercado, né? Tanto eu quanto a Magali, primeiramente como executivos de grandes empresas, depois, né, com consultoria e academia, de unir, de fazer um casamento harmônico entre estratégia de negócio, mas aqui estratégia mesmo, né? Hoje a gente vê a palavra estratégia e o adjetivo estratégico sendo usado indiscriminadamente para tudo, né? Mas unir realmente o pensamento estratégico, a estratégia de negócio com reputação de marca, entendendo que reputação de marca é um ativo intangível e estratégico e como tal deve ser tratado, né? Então que vai para além das áreas de comunicação, para além das áreas de marketing, ainda que elas aqui normalmente liderem projetos nesse sentido, né? Mas que é algo de responsabilidade do CEO, dos sócios, dos donos, do C-Level e de todo mundo, na verdade, que faz a empresa, já que a reputação, né, é um ativo de todo mundo. Então, a Icona surgiu no ano passado, né? Depois de 15 anos de trajetória com consultoria, né, da minha parte, a Magali também, né? Ela vem de Gerdau, eu venho de Vivo, Sicredi, Dell. Ela também é professora da SPM, assim como eu, e também dá aula lá na PUC. E a gente veio, então, para unir esse nosso conhecimento, esses anos todos, né? A Magali com um conhecimento e uma história muito consolidada em comunicação corporativa, em relacionamento institucional, relacionamento governamental, e eu da área de estratégia e marketing. Então, a gente criou a Icona, que é uma consultoria que está aí, vai fazer um ano, agora em novembro, mas que já tem uma bela trajetória, inclusive com clientes aqui em Santa Catarina, contribuindo para que marcas e empresas não só organizem a sua estratégia, mas também fortaleçam e ampliem a sua reputação de marca. Muito bom, muito bom. Acho que dá para voltar um pouquinho e a gente se apresentar, né? O Arthur já apresentou a Icona, mas como ele disse, a nossa trajetória vem do mundo corporativo. Eu comecei na Gerdau, na comunicação corporativa, onde eu passei pelas áreas de marca, relações institucionais e atendi internamente as demandas, tudo no que tange a reputação realmente de marca, e também alguns países, né? 16 países onde a Gerdau estava presente. Então, a gente definia as diretrizes de atuação. Saindo daí, da Gerdau, eu me juntei à primeira consultoria de reputação do Brasil, que ficava em Porto Alegre. E estando de volta em Porto Alegre, nesse momento eu estava em São Paulo, eu e o Arthur, que somos amigos de longa data, começamos a desenvolver projetos juntos. E vimos aí a sinergia que ele já descreveu, né? E além disso, também dou aula na ESPM e na PUC de Porto Alegre, no tema de reputação. Muito bom. Então, qual que é a principal diferença entre reputação de marca e branding? A reputação, a gente diz que como um ativo estratégico, ela tem um olhar integrado de todos os públicos, ou seja, a reputação de marca, ela soma
a percepção de diversos públicos. Além de clientes, obviamente que a gente está falando, né, do nosso core aqui, que são os clientes, a gente está falando também da própria sociedade. A gente está trazendo formadores de opinião, como são as mídias, os próprios influenciadores hoje, todos os formadores de opinião. Tem também o público interno, né, que muitas vezes nas estratégias a gente não é que esquece do público interno, mas tem um olhar estratégico diferenciado para esse público. Também tem o próprio governo, muitas vezes, ou entidades de classe, entidades setoriais, tem as universidades, os estudantes. Então, a reputação ela tem um olhar integrado e traz esse olhar de todos os públicos. E claro, e aí a gente percebe, precisa entender como se forma essa reputação. É a soma das percepções desses públicos sobre as experiências e os impactos que a marca já causou sobre eles. Seja por meio de uma comunicação, de uma divulgação ou de uma experiência enquanto cliente. Então, a reputação, ela é isso, é a percepção dos diversos públicos com os quais a marca se relaciona. Então, diga, fica à vontade. A gente tem visto, né, no mercado muito olhar de reputação sempre muito limitado, ou associado à assessoria de imprensa, ou muito associado à gestão de crises. Né? Então, pensa-se em reputação sempre, né, como nós estamos preparados para gerenciar uma crise e como nós trabalhamos o nosso relacionamento com a imprensa. Na verdade, a Icona traz um olhar, como a Magali falou, né, integrado e mais amplo, estratégico e preditivo. Quer dizer, a gente quer definir a estratégia de reputação, pensando todos esses públicos, todas as dimensões que ela já vai falar que compõem a reputação, mas, claro que também protegendo a marca, né, no caso de uma eventual situação de risco ou de crise, mas indo para muito além, né, da questão de crise. Mas a reputação, ela está... Quando se fala de reputação enquanto percepção desses stakeholders que vocês citaram agora há pouco, a gente está falando que a reputação, no final das contas, ela é a conclusão de um trabalho de marca ou também é uma estratégia que leva a determinadas percepções que estrategicamente a marca quer? Perfeito, ótimo ponto esse. A gente diz, então, que a reputação é o olhar do outro, mas o que a gente pode fazer para que o outro nos perceba, que esses públicos nos percebam da maneira como nós queremos. Na própria pergunta tu já respondeste, é a estratégia de atuação. Passa pela estratégia de posicionamento da marca, passa pelo branding em primeiro lugar, né? Então, de ter esse alinhamento das diretrizes do que nós queremos enquanto marca, passa por iniciativas de marketing e aí aqui sim entram todos os canais, todos os pontos de contato que nós temos e podemos oferecer para os nossos diferentes stakeholders. Então, aqui passa sim por uma gestão integrada, não só de canais, como também de quesitos técnicos, que há um estudo, que a grande maioria do mercado trabalha com essas 7 dimensões de reputação. Então, a gente trabalha nesses pontos de contato enquanto canais sobre temas que são relevantes, que vão além de produtos e serviços. Então, entre esses temas que nós chamamos de dimensões de reputação, a gente trabalha ESG, que hoje é um tema extremamente importante, a gente diz é a lupa para a construção da reputação, né? E cada vez mais a gente vem em uma sociedade onde as pessoas estão engajadas e têm as suas bandeiras, é uma sociedade ativa, onde o ESG é uma pauta importante. A gente tem pontos de cultura organizacional a serem observados, então no próprio branding a gente diz, né? A marca se constrói de dentro para fora. Isso quer dizer o quê? Que os nossos colaboradores também são porta-vozes e nos ajudam a construir essa percepção. Iniciativas importantes e comunicações em relação à inovação. Né? A inovação é a percepção, constrói a percepção de sustentabilidade, de longevidade de uma marca enquanto negócio. Então, inovação também é uma dimensão de reputação, assim como é a performance financeira, é a percepção de realmente conseguir contribuir com todas as partes, ou seja, né, ser um negócio lucrativo e que também apoia a sociedade. Então, aqui a gente tem outros pontos importantes, como é o caso dos líderes
Então, a gente diz muito que a liderança empresta reputação para a marca e o contrário também é verdadeiro. Né? A marca empresta reputação para o seu líder. Por isso, dentro de uma estratégia, é importante trabalhar os porta-vozes também nesse sentido. Seria, então, a orquestração do todo. Exatamente, perfeito. Boa. Do todo. A gente estava agora há pouco falando sobre um dado de que 35% do valor das ações negociadas em bolsa de uma determinada lista de empresas que foi analisada, 35% corresponde à reputação da marca, né? E é um dado muito significativo, considerando que a gente tem esse paradigma da dificuldade de metrificação do trabalho de marca, da reputação, quando que, na verdade, a gente tem um dado muito expressivo, né? Poderiam falar um pouquinho mais sobre essa importância desses 35%? Perfeito. Na verdade, a gente vê, além desse... Um estudo muito similar mostra, além desse dado que é tangível, é financeiro, né, muito pragmático, especialmente para os C-levels, que são mais pragmáticos em relação a esse tema, que reputação de marca forte contribui para, 1, atração e retenção de talentos. 2, práticas de melhores margens, né, preços premium. 3, mais facilidade para me diferenciar da concorrência. 4, uma espécie de capital, de crédito e blindagem diante de uma crise. Todo mundo está sujeito, toda empresa está sujeita a ter uma crise. Mas a empresa que tem uma alta reputação, ela passa pela crise, né, de uma maneira mais rápida, né, mais efetiva. Captação de parceiros, né? Todo mundo quer colar a sua marca, quer fazer um co-brand ou quer apoiar um evento ou uma iniciativa, né, de uma empresa que tem uma boa reputação. Captação de capital, acesso a capital, né? Não só independente do tipo de capital, então é mais fácil acessar capital quando a empresa gosta de boa reputação. Então, além dos elementos financeiros que você falou, né, bem colocou desse estudo que mostra que cerca de 35% do valor de mercado é atribuído à reputação, a gente tem vários outros ganhos que mostram a importância da gente investir em reputação. E esse que é financeiro, de valor de mercado, ele é indiscutível. E a gente está falando, né, de um atributo quantitativo, de uma forma de quantificar realmente a reputação como um ativo intangível do negócio. Ainda falando sobre marca, muitos profissionais de marketing, eles acabam se confundindo na hora de elaborar uma estratégia de comunicação, eles acabam se confundindo com reconhecimento de marca, né, que normalmente está no topo do funil, com uma estratégia sólida, né, robusta de marca e de reputação. Eu tenho percebido que ao longo dos últimos anos a discussão sobre marca tem aumentado, né? A consciência tem aumentado também. Como que vocês estão avaliando o mercado hoje em dia? De fato, a consciência está se elevando, os profissionais eles estão tomando mais conhecimento sobre a importância, porque muitas vezes os profissionais que estavam chegando no mercado, por uma comodidade, eles trocavam aquilo que era mais fácil de se medir por aquilo que era mais difícil, mas que não necessariamente era o que dava mais resultado. Né? E eu acho que o trabalho de marca e o trabalho de reconhecimento de marca e de reputação, ele sempre esteve nessa categoria de ser mais difícil, mas que na prática, né, no conjunto da obra, era muito mais eficiente, muito mais rentável. Então, como que vocês estão enxergando hoje a maturidade do mercado? Eu acredito que a gente ainda tem muito caminho para percorrer. Né? A gente ainda vê algumas iniciativas pontuais, né? De profissionais, de empresas, de agências, existe esse movimento. Né? Mas eu acho que a gente, e obviamente, especialmente depois do digital, né, que a gente consegue mensurar e medir muito melhor, né, muito mais coisas, e isso vem crescendo, mas a gente acha que ainda tem um caminho muito grande para percorrer. Importante a gente lembrar, né, que tão importante quanto o reconhecimento, né, que é familiaridade, também é preferência, é uma série de outras, né, de outros comportamentos, de outras atitudes que a gente espera do consumidor. Mas a gente vê, né, para além de alguns profissionais que, como eu falei, que reduzem, por exemplo, reputação, a gestão de crise, que reduzem branding a um trabalho de comunicação on-off, que também é muito mais do que isso. A gente vê algumas empresas, algumas agências e alguns profissionais fazendo a lição de casa, né? Vocês... Né, são uns que sabem fazer e fazem muito bem a lição de casa, expandindo tanto o entendimento estratégico quanto o entendimento de métricas e, consequentemente, a gente acaba tendo melhores resultados. É inquestionável, né? Quando a gente vê bons resultados, normalmente por trás tem uma compreensão, né, desses temas todos e tem uma integração desses temas, né? O pensamento estratégico, o entendimento de cada ponto, a mensuração e o que a gente faz com tudo isso depois. Né?
Porque é muito mais complexo e imprevisível e muitas vezes não linear do que a gente pensa, né? E às vezes por uma comodidade, por uma facilidade de compreensão, acaba tendo essas reduções e por consequência acaba tendo impacto na linha final que é vendas. Exato. A Nike acabou de... uma turma, não sei se foi a Nike que soltou, se foi em algum evento, alguém que estudou o trabalho da Nike nos últimos anos e eles tiveram uma séria impacto da marca, uma vez que eles esqueceram da marca, como eles trabalhavam no passado e acabaram só focando em estratégias de ativação, estratégias de fundo de funil e por consequência acabou impactando vendas, né? Então muitas vezes o que a gente acha que é uma estratégia apenas para poder gerar vendas, enquanto que marca, reputação, reconhecimento de marca, na visão desses profissionais não seria, mas não é isso que a gente encontra na prática, né? Eu me recordo da fala eu não sei se tu estava nesse evento, acho que sim, da Alice Oliveira, né, que é a nossa professora lá da SPM, que é a Global Social Media da Dell, responsável pela estratégia global, né, da Dell de mídias sociais, e ela coloca, né, a importância na estratégia da Dell de investimento de 60%, né, é no topo do funil. Boa. É no branding, é no institucional, é na familiaridade e preferência dessa marca, para depois facilitar, obviamente. Aqui é aquele dilema sempre, né? A performance ou o branding, performance ou branding. E a gente sabe que as duas coisas têm que estar equilibradas. Ora pode estar mais um, ora pode estar mais outro, né? Mas essas duas coisas têm que andar equilibradas e é um equívoco no curto prazo, é uma visão muito de curto prazo, né? A gente pensar só performance e esquecer a construção dessa marca, que vai contribuir com a performance, inclusive, no longo prazo. Né? Boa. E um ponto que tu disseste, né, sobre a mensuração disso, trocar o fácil pelo mais difícil. Sim. E hoje existe uma linha, né, inclusive de agências que vêm estudando e se dedicando a trazer esses dados enquanto efetividade. Boa. Ao invés de estudar só a venda, a performance, estudar também a efetividade, conseguir medir, definir métricas para conseguir mensurar o que acontece nesse momento de início de funil, de reconhecimento de marca, até a gente poder chegar na preferência. Então, quanto isso é impactante para a ponta, que foi os exemplos que a gente usou agora, né? A própria Nike reconhece isso. Então, por mais que seja mais difícil estruturar numericamente e mensurar isso que a gente está falando, quando isso é feito, na grandíssima maioria dos casos, a gente vê que é efetivo. Equilibrar, como o Arthur estava falando, como a gente vem falando, equilibrar esses investimentos em branding e em vendas, né? Muito bom. É uma coisa que eu gosto de dizer, quando não se tem orçamento para poder contratar uma grande consultoria, uma grande ferramenta de análise e mensuração dessa efetividade, analisa a operação como um todo. Analisa a combinação dessas estratégias que você está utilizando, com a distribuição muito clara de topo, meio e fundo, e tenta encontrar uma combinação que lá na ponta o resultado seja melhor. Porque às vezes a gente quer ficar fazendo comparação entre um estágio do funil com outro e estrategicamente são propósitos diferentes, objetivos diferentes e acaba não funcionando no final do dia, né? Agora, a gente entendeu que reputação de marca é importante. Como que a gente pode fazer para ampliar e maximizar a nossa reputação de marca? Essa construção, digamos, esse fortalecimento passa muito, por que não, pelo branding, né? Ter claras quais são as diretrizes, ou seja, o que nós queremos, qual é a percepção que a gente deseja para essa marca, o que buscamos com essa percepção, né? Essa reputação. Então, a estratégia passa muito por um olhar de branding, por um olhar de estrutura do negócio, né? Às vezes a gente está falando que o negócio, o business está indo para um lado, a marca, o marketing, a reputação não pode estar indo para o outro. A reputação é um ativo do negócio, ela trabalha em prol do negócio. Então, muitas vezes esse alinhamento estratégico com o negócio, ele é essencial para a gente entender, né? Qual é o valor, o que a gente precisa comunicar. E um ponto muito importante
importante é, em primeiro lugar, passar por todas essas dimensões que nós falamos, né? Das 7 dimensões de reputação. Também ter um mapeamento dos públicos. Eu preciso saber com quem eu devo me comunicar. Quais são os canais mais efetivos de comunicação com esse público. Eventualmente priorizá-los, né? Porque muitas vezes a gente não tem essa energia, digamos, o recurso para fazer tantas movimentações, mas uma priorização de públicos. E também, não menos importante, mas definir bem esses canais, né? Saber onde investir, qual fazer esse movimento. E tem um ponto bem importante, Jean, que a gente vê nos projetos que a gente desenvolve de reputação, que é esse olhar, como tu disseste, essa orquestração interna. É trazer todas as áreas da empresa para um olhar conjunto, para uma corresponsabilidade, né? Então, quando a gente está falando de grandes operações, de indústria, por exemplo, muitas vezes o fornecedor é parte essencial do negócio. Ele é um stakeholder, um público importante que eu tenho que cuidar também. Então, a área de compras também faz parte da minha estratégia de reputação. A minha parte, o RH na contratação, né, na aquisição de talentos, no engajamento de talentos, também é uma área importante. Então, essa outra estratégia é muito importante, trazer as partes envolvidas para o jogo, para a corresponsabilidade, para a construção conjunta. Isso também faz virar o jogo, né? Muito bom. É interessante que em reputação, além de comunicação, relacionamento é uma ferramenta muito relevante. Então, como a gente se relaciona com um candidato a uma posição, como dar um não, ou como a gente se relaciona e trata um fornecedor, também ajuda a construir reputação. Né? Porque esse fornecedor, hoje ele é fornecedor, amanhã é um potencial cliente, está falando também bem ou mal da marca, né? Então esse olhar realmente mais amplo, integrado, é muito importante. A palavra percepção, ela se repetiu bastante ao longo desses 20 minutos de papo que a gente está tendo. E eu queria perguntar, na prática, como que vocês fazem a definição dessa percepção? Se é sensitivo, como que é? Como que vocês colocam em palavras essa percepção que a marca né, quer se declarar, quer ser percebida? Como que isso acontece? Dados. Exatamente. Porque, como tu disseste, muitas vezes, métricas em reputação, é difícil. A gente trabalha para isso, a gente busca isso. E essa percepção eu vou usar, acho que a gente tem vários exemplos, mas um exemplo muito tangível é o fato de colaboradores, né? Então, colaboradores é um stakeholder, um público muito importante na construção da marca. Toda empresa que participa do GPTW tem ali dados incríveis sobre a percepção interna do seu público em relação a praticamente todas as dimensões de reputação. Então, a gente precisa buscar essa percepção de várias formas, né? Então, um outro exemplo, né, que a gente tá falando de clientes, né, na dimensão de públicos e serviços de clientes, a gente tem muitos dados dentro de casa que vão muito além do NPS. Né? Então, todos esses dados que a gente consegue coletar é o que nos faz entender esta percepção. E a percepção, ora, passa por apenas imagem e, às vezes, por experiência, né? Então, quando a gente fala de cliente, de colaborador, a gente está falando de experiência. Mas tem outros públicos que a gente precisa tu usaste a palavra de sensibilidade, né? Ser mais sensitivo. Então, ir numa reunião, por exemplo... Tem algumas marcas que precisam se relacionar com o poder público. Ter esta percepção é mais intuitivo, existem menos dados, mas mesmo assim é possível de ser feito, né? Inclusive com pesquisas posteriores a isso, uma pesquisa direcionada, uma pesquisa de dados primários direcionado a um público específico. Mas a gente precisa estudar, buscar dados para entender realmente essa percepção e não ficar só no feeling, né? Boa, muito bom. E quem trabalhar a reputação de marca para uma empresa menor que está começando agora, é possível? Como que pode ser feito? Qual que é o passo inicial? O que vocês sugerem de atividades para que essa empresa possa começar a refletir sobre a sua reputação? Ou quando é muito pequena e está começando agora, o que ela deve observar para a construção de uma reputação positiva, né? A gente fala que tudo que a gente faz diz ao mundo o que a gente é. Né? Então, acho que especialmente a empresa pequena que tem limitação de recursos, né, em todas as esferas, recursos financeiros, pessoas, tecnologia, enfim, por que a gente vê negócios pequenos, né, crescendo
rapidamente. Normalmente tem um empresário, ali, um dono, um fundador, alguém imbuído, engajado e que é muito detalhista. Né? E a gente fala que marca a gente constrói nos detalhes. É o cuidado com os detalhes. Né? Então é a limpeza do ponto de venda, é a linguagem do vendedor, é o cuidado com o colaborador ou cliente. Então eu diria isso. Cuide dos detalhes. Né? Seja detalhista. Pense que tudo que é ponto de contato da sua marca vai deixar alguma impressão. E isso pode ser o cartão de visita, pode ser o bom dia do vendedor ou pode ser uma resposta de e-mail. Então, a empresa pequena, especialmente, e quem está começando, principalmente, tem que ter essa busca pelos detalhes e cuidar para que cada momento da verdade, ali, cada manifestação da marca é uma oportunidade de você construir reputação ou de abalar a reputação. Tu comentou agora sobre a manifestação da marca, né? E aí a gente pode falar sobre os códigos de comunicação das marcas. Uma coisa que eu acabo percebendo é que as marcas elas acabam mudando com muita frequência o slogan, o conceito, as cores, a logotipia, enfim, todo o material visual de comunicação e de relacionamento da marca. Muitas marcas elas acabam mudando com muita frequência, né? Enquanto que a gente vai olhar marcas... enfim, com muitos anos de trajetória, uma Coca-Cola da vida, por exemplo, que sempre mantém a sua unidade visual, a sua estratégia de comunicação. Qual que é a importância dos códigos da marca para poder também causar essa percepção e essa reputação positiva? O nosso cérebro ele está programado, né, para a gente ter códigos, referências, né? E as marcas, no ímpeto de buscar inovação, e que é importante, não estou dizendo que elas não devem inovar, elas acabam, às vezes, inovando muito nos códigos, mesmo antes de criar. A Coca-Cola pode inovar nos códigos, porque ela já tem, né, um patrimônio, um ativo em relação a isso. Um Mac, por exemplo, né? Mac, fazendo em cada país vai mudando um pouco. E a própria nome. brincadeira que eles fizeram no name, né? Isso. Botando M-E-Q-I. Isso. Né? Agora, o problema é quando a marca é nova, é recente, ainda não tem seu posicionamento e seus códigos consagrados na mente do consumidor, querer inovar, isso não ajuda na construção. A gente vê algumas marcas clássicas, tu citou Coca-Cola, a gente pega a Kit Kat. A gente estava vendo uma campanha de 1954 da Kit Kat falando have a break, have a Kit Kat, né? Quer dizer, o mesmo slogan. Tem um filme muito legal que um professor nosso apresentou num evento agora recentemente lá na SPM, mostrando que eles pediram para várias ferramentas de inteligência artificial que desenhassem um vidro de ketchup, uma embalagem de ketchup. E todas elas desenharam uma embalagem muito igual a Heinz. Né? Depois fizeram isso com pessoas também, vamos não para inteligência artificial, vamos para os seres humanos. Pessoas em vários países, em vários lugares do mundo, desenhem uma embalagem de ketchup. Todos eles desenharam uma embalagem parecida com a Heinz, que é uma marca de 1850 e poucos. Quer dizer, os caras, a embalagem é um código, né? A identidade visual, o rótulo, tudo isso é um código muito forte que eles trabalham o mesmo desde 1854, a ponto de virar o padrão quando se fala de ketchup, né? O sinônimo da categoria de produto. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Né? Os códigos que são, muitas vezes, uma marca sonora, né? A própria identidade visual, uma assinatura, um slogan, uma tagline. Cor, né? Então, tem fonte, né? Utilizar sempre a mesma fonte. É bacana que a gente persiga, né, com esses códigos, até eles estarem muito bem consagrados, muito bem compreendidos, para depois fazer brincadeiras e inovar, como a gente acabou de falar da Coca-Cola. É que muitas vezes os profissionais de marketing, como eles estão todo dia vendo aquele pack ali de comunicação, eles acabam enjoando, mas eles não percebem que lá na ponta o consumidor não vê da mesma frequência que ele se relaciona com a marca, né? Exatamente. E aí corre o risco de, no mercado competitivo, com várias marcas atuando, a gente perder, né, a nossa identidade. Né? A partir do momento que a gente fica mexendo e movendo esses códigos muito. Imagina a Coca-Cola assim, né? Uma reunião de marketing, a turma lá, gente, não aguento mais vermelho, vamos trocar de vermelho, vamos mudar de cor, né? E aí perder todo esse ativo que foi construído ao longo de tantos anos. E o bacana da Coca-Cola que tu tá falando é que uma marca centenária, né, com mais de 100 anos, mesmo eles mudando campanhas e mudando, né, os slogans das campanhas, tem uma lógica que é a mesma, né? Que é de estado de espírito, né? Então, desde abra a felicidade, Coca-Cola é isso aí, sempre a melhor escolha. Agora é Real Magic, né? Eles estão num processo de reposicionamento falando de Real Magic. O que é o Real Magic em todas as campanhas de comunicação? Eles estão falando que
que a magia real, o barato real da vida são as conexões humanas, né? É a humanização, é usar a tecnologia, mas com humanidade. Então eles continuam falando de estado de espírito há 100 anos de maneiras diferentes. Escalando, sempre mantendo a mesma claro, essência. adaptando ao momento que a gente vive, né? Sim. Então, a última campanha do Real Magic tem realidade aumentada, né? Tem games, quer dizer, tu conecta com o espírito do nosso tempo, mas tu tá dizendo há muito tempo a mesma coisa, que eu não sou só uma marca de refrigerante, eu sou uma marca associada a um estado de espírito. Isso é legal. Agora, quais são os indícios ou indicadores que podem levar uma equipe de marketing a optar por um rebranding? Tanto de nome, quanto daqui a pouco de estratégia de comunicação. O que vocês observam que está começando a acontecer isso? Algum tipo de esgotamento, algum tipo de indicador não positivo que vale a pena fazer o rebranding? Muitas vezes o essencial, assim, diria o que é essencial é entender que o negócio vai andando para outro momento, né? Então a gente percebe muito isso e tem muitos clientes em busca de orientação enquanto nascemos para um business que está deixando de ser o nosso core business, né? Então, assim, a gente tem aí vários exemplos onde o negócio em si, ou seja, aquela marca ou aquele slogan ou aquela denominação não entrega mais o que a gente gostaria. Não é mais só o que fazemos. Eu diria isso, né? Não é só aquilo que a gente faz. Sim. Então, aqui existe, sim, uma necessidade de um rebranding para a gente poder demonstrar, posicionar novamente a marca, a organização no mercado, no que está atuando, né? Então, a gente vê muito nos últimos anos, enquanto inovação, muitas empresas, inclusive, vêm trazendo para o seu, digamos assim, para o seu grupo outras frentes de negócio. Então, as frentes de negócio, quando acrescidas, quando diferentes daquilo que ela foi criada, isso vale a pena a gente olhar e pensar se não é um momento de um rebranding, seja de um rebranding, de um novo slogan, de algo que nos diferencie e que nos traga, nos aproxime mais da atualidade do negócio. Esse é o primeiro ponto, assim, que não há dúvidas que deve-se pensar em um rebranding. E complementando, o importante é a gente definir o rebranding com um fato relevante, não só por um modismo, porque a gente acha que a marca tá feia, né? Lembrando que a marca, enquanto identidade visual, agora a gente está falando da identidade visual, nome e identidade visual, ela é o principal tangível, o principal ponto de contato, né, da promessa do que a empresa está colocando para o mercado e o seu consumidor. Então, quando é que a gente vai mudar aquilo? Como a Magali falou, quando a gente tem um fato relevante como uma fusão ou uma aquisição, uma mudança de controle acionário, uma mudança de estratégia em que a gente vai entrar em novos mercados ou novas categorias de produtos, que é bastante, né, o que a Magali acabou de colocar, ou quando a gente identifica que o nosso setor e os nossos competidores avançaram muito, então com identidades visuais muito mais contemporâneas, né, e com projetos gráficos muito mais conectados com o nosso tempo e a gente ficou para trás. Então a gente precisa fazer uma modernidade. Quando a gente faz 100 anos, como é o caso do Itaú, marca mais valiosa da América Latina, que recentemente, né, tinha feito um rebranding, mas fez 100 anos, né, nesse ano e fez um rebranding de novo para mostrar o que? Bom, essa é a nossa marca para os próximos anos, né? Então sempre tem que ter um fato concreto, um fato relevante que pode envolver estratégia, composição acionária, novos produtos, novos mercados, ou mesmo uma atualização gráfica para a gente se manter, né, no mesmo padrão, no mesmo nível que o nosso tempo exige dentro do nosso setor, né? Em tempos de extremidades, principalmente na área política como a gente vive agora, muitas vezes as marcas são cobradas a se posicionar em relação a alguns temas, em relação a situações que acontecem no nosso país. E muitas vezes as que se pronunciam da mesma maneira que fortalecem a sua relação com seus fãs, criam uma certa desconexão com outros. Como que vocês enxergam o fato de a marca entrar em territórios que talvez não fosse necessário no passado, mas agora tem essa cobrança, entra ou não entra, se posiciona ou não se posiciona, como que vocês enxergam isso? Ótimo ponto. Não deixa de ser um desafio. Vai ser um desafio para todas as marcas, né? A gente vê uma marca que faz isso muito bem, é a Natura, faz isso com consciência, faz isso com estratégia preditiva, eles sabem tudo que eles buscam nos seus pronunciamentos, nos seus posicionamentos. O grande desafio hoje, como tu bem disseste, num momento de extremismos, é dissociar um posicionamento social
de um posicionamento político. Porque muitos posicionamentos sociais foram apropriados por partidos políticos. Então, quando, na verdade, nós queremos, enquanto marca, defender uma bandeira, uma causa social ou algum ponto relevante, e que é importante fazer, como tu bem disseste, né? Ficar calado, não se posicionar, muitas vezes não é a melhor estratégia. Tem que tomar cuidado, tem que fazer, quando tem que fazer, sem medo, sabendo que haters podem acontecer e saber como se portar nesses casos, mas principalmente também entendendo aquilo que se defende, e quanto mais distanciado do político, melhor. Quanto mais próximo à bandeira social que se trata, mais claro fica esse posicionamento. Mas é claro, é um desafio, porque essa diferenciação é muito tênue, principalmente considerando hoje que a gente vive num mundo totalmente conectado, né? Então, onde não existe só um posicionamento. Sim. A partir do momento que se tem um posicionamento, abre-se um canal de diálogo. Então, a marca precisa estar preparada para isso, ter bastante ciência do posicionamento enquanto cunho social e dissociá-lo do político, e estar preparado para se posicionar, responder e dialogar. Acho que é essa a palavra. E ser autêntico, né? Exato. Porque Esse às vezes explorar algumas hypes, né? Porque tá Exato. todo mundo explorando, às vezes a falta de autenticidade gera alguma quebra de vínculo, né? Isso que eu ia falar, sempre voltar e olhar lá para os teus norteadores, né? Valores, propósito, porque a gente sempre fala do alinhamento estratégico. A estratégia da marca, a reputação tem que estar alinhada à estratégia de negócio. Pois bem, ser autêntico é isso, né? Eu não preciso seguir um modismo, mas eu tenho que ver. Isso converge com os meus valores, com os valores organizacionais, com o propósito, a razão de existir da empresa e tal. Aí fica muito mais fácil, porque fica mais autêntico. O próprio exemplo da Natura, que a Magali colocou, né? Eu me lembro daquela campanha de Dia dos Pais, que colocou um pai trans, né? O Tammy Gretchen, né? Na época. Gerou uma repercussão, é óbvio que veio muitos haters, veio até uma campanha para boicote, né, de compra de Natura. No entanto, a Natura saiu fortalecida, inclusive com maior valor de mercado, porque isso tem a ver com os valores, não foi um oportunismo da Natura, né? A Natura tem lá nos seus valores a questão da diversidade, tem nos seus valores a questão ambiental, então não soa como um oportunismo. O problema é quando a gente quer pegar carona, né, em algo como de uma maneira oportunista e acaba podendo ter problemas, né? E como a Magali falou, o político partidário a gente sempre deve se afastar, né? Porque sempre vai ter, especialmente em momentos de extremismos, né? de dualidade que a gente vive hoje, né? No Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, a marca ela quer vender, né, para todos, independente do partido político, né? Então é complicado a gente se posicionar política partidariamente falando. Sim. Agora, em causas sociais que tenham conexão, né, com os valores, com a autenticidade da marca, tá tudo certo. Novamente a importância da estratégia, né? Porque se tu não tens uma estratégia muito clara, bem definida, né? E bem difundida entre todos os stakeholders, tu pode cair na tentação de querer explorar uma tendência, né? O fato de que outras marcas estão se posicionando, você vai tentar e vai acabar talvez trazendo o resultado que não queria, né? Verdade. A internet, as redes sociais fizeram com que a gente construísse um comportamento de consumo e de relação com pessoas e com marcas muito instantâneo, né? Muito snackable, muito comestível, muito... A gente não quer mais raciocinar, a gente não quer mais pensar, a gente não quer mais gastar energia para poder se relacionar ou consumir qualquer tipo de informação ou conteúdo. E isso tem várias pesquisas mostrando agora que o tempo de relação de uma pessoa com uma publicidade, com um anúncio é baixíssimo, né? No ambiente digital, mas também no ambiente offline, porque uma vez que nosso cérebro não é um músculo, mas o comportamento é muito parecido. Quanto mais você exercita alguma coisa, você acaba ficando bom naquilo. Considerando que o Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais do planeta, a gente acaba reproduzindo o comportamento que a gente vê na rede social também em outros ambientes da nossa vida e da sociedade. Isso significa, então, que a gente vai ter pouco tempo, né, para poder se relacionar ou dar tempo para a marca poder se comunicar conosco. Como construir uma boa reputação e uma boa estratégia de marketing em tempos que a gente está ansioso e está sem tempo de poder se relacionar? A pergunta é importante, interessante, e a resposta, eu acho que é impossível a gente fugir um pouco de alguns atributos ou de alguns aspectos óbvios, assim, né? Mas eu ainda acredito que
relevância, pertinência e criatividade. Boa. Acho que especialmente quando a gente pega esse público mais jovem, que tudo isso que tu falou, para todas as gerações, né? Porque tá todo mundo conectado, mas Sim. especialmente geração Z e alfas, que é tudo isso exponencialmente, né? Tudo isso que tu colocou exponencialmente, assim. Cara, quando eles estão abrindo alguma coisa, né? Que é pertinente, que é relevante, que conversa com eles e que tem um formato, né? Uma forma de se apresentar criativa, eles ficam mais segundos, né? Aqueles menos segundos ou para coisas que tu vai passando ali e que realmente não vão te interessando tanto. Então, acho que a gente tá cada vez mais o desafio para quem tá nos ouvindo aí, nos vendo, né? Das agências, da área criativa, né? Das agências e das empresas, é a gente entender muito a fundo com quem a gente está falando para realmente oferecer alguma coisa relevante, pertinente, porque é assim, né? Quais são os anúncios, os e-mails, as malas diretas, o que quer que seja que a gente recebe, que a gente simplesmente rasga, ou que a gente pula, né? Passa o dedo, e quais são os que a gente para olhar? Ou das marcas com as quais a gente já tem uma relação, já gozam de alguma reputação conosco, a gente já é cliente, a gente se interessa por o que essa marca quer dizer, ou por alguém que nos chama a atenção em função da criatividade, né? e da relevância. Então, é isso, pertinência, relevância e criatividade mais do que nunca. E acho que é importante isso de conhecer o seu público. Talvez é um toque de diferenciação entre uma mensagem e outra, entre um formato e outro, entre a velocidade de um e de outro. É realmente ter que trabalhar e direcionar para o seu público estratégico, né? Com quem que eu quero atrair aqui. Talvez eu precise ter mais do que uma estratégia para públicos diferentes. Talvez uma única estratégia não sirva para todos aqueles com que eu queira atingir, né? Por conta desses fatos e dessa dificuldade de captar cada um, né? Gente, que aula, hein? Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelos ensinamentos. Nossa, Espero que tenham gostado aqui de ter participado do podcast. Claro que sim, agradecemos a oportunidade. Passou voando o tempo, quando a conversa é boa, a gente nem... Exatamente. Pois é. Se a turma quiser saber mais sobre reputação, vocês estão escrevendo em algum local? Tem algum local que vocês sugerem que a turma possa consumir e acessar? Isso, a gente. O nosso Instagram é @icona, né? Icona com K, brand de marca, né? Icona Consult. Icona Brand é o nosso site. Icona Consult, né? É o nosso Instagram, @Icona Consult. E se digitar ali, né? Icona Brand, Icona Consultoria no Google, vai sair no nosso site ou no nosso LinkedIn. A gente também tem publicado bastante artigos e textos no LinkedIn também. Muito bom. Muito obrigado pela presença, por terem aceito o nosso convite. Foi um prazer. Imagina. Estamos à disposição. Muito bom. Valeu, Jean. Obrigada. Gente, até a próxima e mais informações aqui na descrição da matéria. Valeu, gente!